louvado seja o nome do Senhor. Queridos, uma bênção estarmos aqui nessa noite, poder juntos adorar, bendizer, exaltar o nome do nosso Senhor. Quero convidar você que está sobre os pés, você que trouxe sua Bíblia, que você possa estar abrindo juntamente comigo, primeira carta de Pedro. Pedro já fica bem lá para o final, viu gente? Um pouquinho antes de 1 João, um pouquinho antes de Apocalipse, depois de Tiago, depois de Hebreus, nós temos aí Hebreus, Tiago, depois nós temos Pedro. Primeira carta de Pedro, capítulo de número 1. Nós vamos fazer menção hoje do primeiro verso até o verso de número 3. Creio eu que nós não conseguiremos expor tudo hoje. Então nós vamos dividir esse sermão, essa parte introdutória, em mais de um sermão. Mas nós hoje iremos dar o pontapé nessa carta, nessa missiva, começando e dando início a essa exposição. Estaremos fazendo menção desses 3 versículos, porém, creio eu que nós não conseguiríamos expor os 3 versículos nesse primeiro momento. Mas diz assim: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos de Deus, peregrinos dispersos no Ponto, na Galácia, na Capadócia, na província da Ásia e na Betínia, escolhidos de acordo com o pré-conhecimento de Deus Pai, pela obra santificadora do Espírito, para a obediência a Jesus Cristo e a aspersão do seu sangue. Amém? Podeis assentar, queridos? Amados, domingo passado, nós fizemos a conclusão das exposições que fizemos na carta de Paulo aos Colossenses. Então nós terminamos domingo passado e o Senhor nos levou a termos o entendimento de que seria valioso para nós, quanto igreja, estudarmos agora, a partir de hoje, e todos os nossos encontros aos domingos, estarmos estudando junto a carta de Pedro, ou as cartas de Pedro, as cartas petrinas. E nós vamos começar hoje, nós vamos dar início à questão introdutória. Nós traremos agora, iremos fazer uma introdução e traremos a vocês uma visão panorâmica dessa carta, para que quando você pegar a sua Bíblia e você for estudar a carta de Pedro, você já tem mais ou menos uma noção do que se trata, sobre questão de autoria, de data, de características propriamente da carta, de destinatários, algo do tipo, para depois nós caminharmos versículos a versículos estudando essa carta, que ela é imprescindível e de importância, suma importância para a nossa vida como igreja do Senhor Jesus. Haja vista que essa missiva ou essa carta é uma fonte de consolo para os dias sombrios, ou seja, um bálsamo do céu para os que caminham pelos vales escuros da vida. E também ela é um tônico espiritual para os que sofrem injustiças e são fuzilados pelo vendaval da perseguição. Então nós vamos sempre encontrar nessa carta a palavra perseguição, ou os perseguidos. Então é algo que nós sempre vamos estar tratando aqui. E eu acredito que na medida que nós formos conhecendo, estudando, nós vamos entender que esse evangelho secularizado, esse evangelho misturado, sincrético que se prega por aí, não é bem isso que a Bíblia ensina. O evangelho de que só tem bênção, de que é só vitória, em que pinta um Deus que não é soberano, mas um Deus que se curva à nossa vontade, a atender às nossas vontades e realizar os nossos desejos. Então, nós vamos perceber, mediante essa carta, ensinos preciosíssimos para a nossa vida. E antes de adentrarmos na exposição propriamente, eu quero trazer essas informações subsequentes a vocês.
algumas informações importantes que nós precisamos saber em relação a essa carta. Então hoje é o início, é a parte introdutória, então vamos trazer então essa visão panorâmica para vocês. Primeiro nós vamos começar falando do autor da carta. Obrigado. Primeiro que nós lemos no verso 1, uma pessoa que se apresenta, diz Pedro, apóstolo de Jesus Cristo. Então há um consenso praticamente unânime de todos os biblicistas e teólogos estudiosos de que essa carta de fato foi escrita por Pedro. Assim, atestaram os pais da igreja lá no primeiro século, como também os reformadores séculos depois à frente, e todos os estudiosos sérios das Escrituras, eles vão apontar e afirmar veementemente que Pedro de fato é o autor dessa missiva, dessa carta. E o importante, queridos, é nós sabermos que essa carta, essa primeira carta de Pedro, ela foi o livro mais, ou a carta mais antiga e mais unânime, aceito como autêntico. A sua veracidade e autenticidade de Pedro, ou a veracidade e autenticidade de Pedro, nunca foram contestadas. Tanto a evidência externa quanto interna argumentam fortemente a favor da autoria petrina. Então o autor dessa carta de fato foi Pedro, certo? Mas para quem que ele escreve? Quem são os destinatários da carta? Ele escreve aos forasteiros e dispersos do Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. São 5 partes, 5 províncias do Império Romano, certo? E todas essas províncias estavam geograficamente localizadas na Ásia Menor, hoje atual Turquia. Era lá que residia, ou geograficamente estavam situados esses irmãos, essas províncias romanas. Os cristãos que receberam essa carta, eles eram tanto gentios quanto judeus. E eles estavam espalhados e dispersos por uma região da Ásia, que não é a mesma região da Ásia em que Paulo empreendeu a sua viagem missionária, da qual Paulo alcançou na sua primeira viagem. Então, esses são os destinatários da carta. Então, quem é o autor? Quem é que escreve essa carta? Quem foi usado pelo Espírito Santo para escrever essa carta? Pedro. Para quem que ele escreve? Para os dispersos, para os forasteiros dispersos de 5 províncias romanas, da qual estavam sofrendo, naquele contexto, uma perseguição ferrenha. Além disso, a data que foi escrito. Diferentemente do consenso que existe sobre a autoria, de que há esse consenso de que é Pedro que escreve essa carta, em relação à data não há um consenso. Mas, levando em consideração, queridos, o tema relacionado à perseguição que percorre toda a epístola, a grande maioria dos estudiosos sugere que Pedro a escreveu por volta do ano 63 depois de Cristo. Pouco antes dele sofrer o seu martírio. Segundo a tradição, Pedro foi martirizado nos arredores de Roma, onde ele morreu crucificado de cabeça para baixo. Certo? Pastor, está escrito isso na Bíblia? Não. Já vou logo dizendo para vocês. A tradição afirma isso. Pedro, ele não aceitou ser crucificado como Jesus foi crucificado. Então ele pediu para que crucificasse ele de cabeça para baixo, porque ele não se achou digno de morrer da mesma maneira que o Senhor dele havia morrido. Então, nós temos essa data propriamente, aproximadamente é uma data aceita, comumente aceita, de que Pedro escreve essa missiva no ano, ou por volta do ano 63 depois de Cristo. De onde ele escreve? Ou seja, onde Pedro estava? Isso é importante saber, pastor? Claro que é. É importante que nós saibamos. O autor é Pedro. Os destinatários são os irmãos de 5 províncias romanas que estavam sofrendo perseguição. Por volta de 63. E onde ele estava? No capítulo 5, verso 13, dessa carta de Pedro, ele vai falar onde ele estava. Eu achei interessante isso aqui. Se você tiver com sua Bíblia, é importante que você fique com a Bíblia aberta. Ele diz assim: aquela que está em Babilônia, também eleita, envia saudações. E também Marcos, meu filho.
Essa aqui, aquela que está em Babilônia, ele se refere à igreja. A cidade que ele fala que ele está, ou seja, eu estou em Babilônia, e é a igreja que está em Babilônia, envia saudações a vocês. Agora, e essa Babilônia, pastor? Que Pedro diz que ele estava. Nós temos aí 3 situações, ou 3 considerações, que era comumente aceita naquele contexto de uma cidade que eles se referiam como Babilônia. Haviam ali 3 cidades com esse nome. A primeira era uma pequena cidade que ficava ao norte do Egito. Pouco provável que Pedro estivesse nessa região. A segunda ficava no Oriente, que é a Babilônia geograficamente aceita e conhecida, lá na Mesopotâmia, próximo ao rio Eufrates. Provavelmente Pedro não estava lá. E a terceira, comumente aceita nesse contexto, se referia a Roma, a capital do Império Romano. A maioria dos pais da igreja entendem que Pedro referia a Roma como Babilônia. E Pedro usa aqui, queridos, uma linguagem metafórica, por se tratar de um tempo de perseguição. Então ele não poderia colocar aqui aquela que está em Roma. Ele colocou aquela que está em Babilônia, certo? Então ele preferiu referir a capital do império por meio de códigos. Ele usa uma linguagem metafórica. Mas a cidade mais aceita nesse contexto, de onde Pedro estava, de onde ele envia essa carta a essas 5 províncias do império, era a cidade de Roma, porque 63 para 64 propriamente foi o tempo em que Pedro foi e sofreu seu martírio. Então, aceita-se então Roma como essa Babilônia. Até aí tudo bem? Vocês estão conseguindo me acompanhar? Daqui a pouco eu fico pentecostal, tá? Só passar essas partes introdutórias aqui, aí a gente caminha um pouco mais animado. Agora nós vamos para as características especiais dessa carta. É importante nós falarmos sobre isso, para depois nós entrarmos propriamente na exposição. Ela é uma carta considerada pastoral e muito terna do Novo Testamento. É um pastor que se preocupa com o rebanho. É um pastor que tem uma ideia de preocupar com a fé ou a firmeza da fé do rebanho, da igreja do Senhor Jesus. E a nota dominante é o permanente alento que Pedro dá aos seus leitores para que se mantenham firmes em sua conduta, mesmo em face da perseguição. Por quê, querido? Ser crente, quando está tudo bem, é muito legal. Quando a gente está comendo picanha, tomando Coca-Cola gelada, ninguém doente, a conta assim, ó, o cartão de crédito não está no limite especial ainda, está tudo certo, é muito fácil servir, é muito fácil ser cristão num momento como esse. Mas aqui não é a realidade desses irmãos. Esses irmãos estavam vivendo tempos difíceis. Eles provavelmente eram judeus dispersos de Jerusalém, de outras cidades provincianas, como gentios, que se converteram ao cristianismo e que tiveram da noite para o dia que abandonar as suas casas, os seus negócios, a sua empresa, a sua profissão, por causa do Evangelho de Jesus. E ir de cidade em cidade, alguns tiveram que mudar de país devido à perseguição. E aí, num momento como esse, muitos, porque nós somos assim, quando o vento sopra a nossa embarcação, nós já gritamos: Jesus, não importa que nós morramos. E aí, muitas das vezes, nós somos colocados em xeque, ou seja, a nossa fé, o nosso cristianismo que professamos. É nesse momento de dificuldade que muitas das vezes nós precisamos de receber uma palavra como essa igreja recebeu, para que possamos nos manter firmes em nossa conduta, mesmo diante de perseguição. É fato que algo do tipo aqui nenhum de nós vivenciou ainda. Não perdemos as nossas casas. Não tivemos que sair da noite para o dia correndo dos nossos empregos, abandonando a nossa profissão, os nossos bens que achamos que é nosso, né?
Não, ainda não aconteceu isso. Mas qualquer coisinha que acontece conosco, qualquer diagnóstico, qualquer situação que a gente não gosta, a gente já pensa muitas das vezes em retroceder, em voltar atrás. E é num momento como esse, quando a gente começar a ler, e eu desafio a estudar essa epístola, quando a gente começa a olhar para o que esses irmãos passaram e vivenciaram, eu tenho certeza, se você for um cristão de fato, você vai se envergonhar muitas das vezes do cristianismo que nós dizemos que professamos que somos. Do cristão que muitas das vezes nós falamos que somos. Então existe aqui algumas características interessantes que eu quero considerar para vocês. Primeira característica dessa carta, ela tem o melhor grego do Novo Testamento. É um grego polido. Segundo, ela destaca a chegada de um grande sofrimento. Porque hoje não se fala em sofrimento, né? Como assim, pastor? O crente sofre? Sim, e precisa. E precisa sofrer. Sou fatalista? Não, eu sou bíblico. O crente precisa sofrer para ele lembrar que a casa dele não é aqui. Crente que só anda atrás de bênção, de vitória, ele está erradíssimo. Ele ainda não conheceu o Evangelho de Jesus. Ela destaca um grande sofrimento. E Pedro ainda, parece que ele está até com um posicionamento sarcástico. Ele diz assim: tede grande alegria quando passardes por diversas provações. Ué, esse Pedrão está doido? Como é que eu vou ter alegria quando eu estiver sofrendo? Mas ele não está falando para vocês, ou para mim, ou para nós, ou para a igreja, se alegrar com o sofrimento, mas no sofrimento. Porque o sofrimento é mistério. Enquanto estivermos aqui, ela destaca a graça de Deus, como também que ele vai falar dessa graça de Deus logo no início. Eleitos de Deus, escolhidos de acordo com o pré-conhecimento de Deus, pela obra santificadora do Espírito, na aspersão e na obediência de Jesus, na aspersão do seu sangue. Também destaca a glória de Deus, porque tudo que Deus faz é para a sua glória. Como também destaca a doutrina de Deus, acerca do ser de Deus. Como também destaca a doutrina de Cristo, do seu Filho, como a doutrina do Espírito Santo, do Deus Trino. E também destaca a doutrina da igreja. E ele vai falar que nós somos a família de Deus, que nós somos a geração eleita, o sacerdócio real, povo santo, povo escolhido. Ela também destaca a doutrina do Espírito Santo, que é aquele que consola, que é aquele que nos guia em toda a verdade. Como também ele destaca um chamado veemente à santidade em meio ao sofrimento. Ele diz: vocês precisam estar com a mente pronta, preparada, se santificando. Ele diz: como filhos obedientes, não deixam moldar pelos maus desejos de outrora, quando viviam na ignorância, mas assim como é santo aquele que vos chamou, se santifica cada dia. E ele destaca também as mesmas ênfases do sermão de Pedro, quando ele pregou em Atos, lá no início, o derramar do Espírito Santo. Também ele destaca a salvação como fundamento da nossa alegria. Há muitos que buscam alegria em muitas coisas, no status, numa graduação, numa profissão, em bens materiais. Mas a salvação que destaca Pedro aqui é o fundamento da nossa alegria. Porque quando nós entendemos isso, independente da circunstância, nós viveremos uma vida de satisfação plena e de contentamento diante do Senhor. São essas características fundamentais que nós vamos ver a partir de então, a partir de agora.
Nós já sabemos quem é o autor, quem são os destinatários, quando ele escreve, de onde ele escreve e as principais características que ele vai apresentar nessa missiva. Então agora nós vamos sairmos dessa parte panorâmica, introdutória, para nós prosseguirmos com a exposição. E eu quero destacar alguns pontos. E nesse primeiro dia, nesse primeiro encontro, nós vamos voltar a falar de Pedro e vamos falar desses irmãos. E depois, nos próximos encontros, nós iremos dar continuidade falando acerca de algumas doutrinas pertinentes para nós quanto Igreja de Jesus. Então, o primeiro ponto aqui, queridos, que eu quero voltar e trabalhar um pouquinho mais, é sobre o remetente da carta. O verso 1, parte A, ele vai dizer assim: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo. Nós sabemos, se nós formos estudar a biografia de Pedro, nós vamos encontrar que ele era discípulo, ele era apóstolo, ele era bispo, ele era presbítero. Mas aqui Pedro, ele se intitula, ele se nomina, ele declara: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo. Ele se apresenta como apóstolo de Jesus Cristo. E quando ele faz isso, assim como João, assim como Paulo, ele está mostrando àquela igreja, aqueles irmãos, revelando àquela igreja ou àquelas igrejas, aqueles irmãos, a sua autoridade. Ele está evidenciando a autoridade que ele tem para ele expor os assuntos que viria posteriormente, ou que ele vai tratar na sua carta. Os ensinos doutrinários que ele vai trazer na sua missiva. Então, ele revela àqueles irmãos, àquelas igrejas, que a sua autoridade não procede de si mesmo. A autoridade para que ele pudesse ensinar, ou ser o canal de Deus para trazer esses ensinos fundamentais àquelas igrejas, não era dele mesmo, não era intrínseco dele, não era algo inato de Pedro. Ele não falava em seu nome, mas ele diz que ele era apóstolo de quem? De Jesus Cristo. Então, essa autoridade, ela foi delegada, ela foi outorgada por alguém. E quem é que outorga? Quem é que delega essa autoridade a Pedro? O próprio Jesus. O próprio Jesus. É quem delega a Pedro essa autoridade. Lembra lá da grande comissão em Mateus 28? Jesus diz: é-me dado todo o poder no céu e... Então vocês vão, ele diz: eu vos dou poder. Quem é que dá o poder? Quem é que delega? Quem é que outorga? É Cristo Jesus. Ou seja, o próprio Filho de Deus, ou o próprio Deus encarnado. É Ele que delega, é Ele que então outorga essa autoridade. Sabe por quê, queridos? Um apóstolo, ele não transmite suas próprias ideias sobre a mensagem daquele que o envia. É como o pastor também, o mensageiro, aquele que instrui, aquele que ensina, ele não transmite as suas próprias ideias, os seus próprios pensamentos, a não ser aquilo que as Escrituras ensina e nos diz. E o apóstolo é a mesma coisa, ele não transmite as suas próprias ideias. Pedro, ele não vai falar de si mesmo, daquilo que ele pensava, daquilo que ele achava, daquilo que ele imaginava, mas não. Ele vai dizer um pouco à frente que toda profecia, e ele diz: nenhuma profecia de particular interpretação, mas homens inspirados por Deus falaram. Ele fala da parte de Cristo, e ele fala com a autoridade de Cristo. E essa palavra Cristo aqui, ele está dizendo: eu falo no nome do ungido, do Messias que veio
do rei, do prometido, do desejado de todas as nações. Eno Miller, ele vai falar ele fala o seguinte, que o que vai se ler remonta para além do apóstolo, provindo em última instância do próprio Jesus, do próprio Cristo. Ninguém, queridos, tem competência para constituir-se apóstolo. Nós entendemos pela palavra de Deus que o colégio apostólico se finda com Paulo. Foi o último dos apóstolos. E hoje em dia tem uma galerinha aí, né? Sou apóstolo. Tem até apostila agora, né? Tomaram até apostila. Apóstola Sol. Vocês não assistem esses negócios não, né? Então apóstola do tal do Sol aí. Aí a gente brinca, né? Chama de apostila. Mas apóstolo ficou para aquele tempo. Porque eles foram ensinados por Jesus, recrutados por Jesus, delegados à autoridade de ensinar e escrever o cânon ou completar o cânon das Escrituras. E é isso que nós estamos fazendo, estudando aquilo que eles receberam de Jesus, com a autoridade de Jesus, para ensinar a sua igreja. Então ninguém tem competência para constituir-se apóstolo. Tem alguns aí que ele mesmo pega o olhinho, joga na cabeça e diz assim: eu sou apóstolo. E nenhuma igreja ou denominação pode legitimamente constituir alguém apóstolo. Essa é uma prerrogativa exclusiva de Jesus Cristo. Só Jesus Cristo é que constitui apóstolo. É por isso que Pedro está dizendo: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo. Se fosse a igreja que tivesse constituído ele apóstolo, ele dizia: Pedro, apóstolo da igreja que está em Jerusalém. Não, ele diz: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo. Esse é o primeiro ponto. Pedro era o mensageiro de Jesus. O segundo ponto, queridos, nós vamos falar um pouquinho agora dos destinatários da carta. A parte B do versículo, do verso 1, ele diz assim: aos eleitos de Deus. E aí ele diz algumas características desses eleitos de Deus. Interessante isso aqui, porque são eleitos de Deus. Deus elegeu aquela galera. Deus elegeu aquele povo. E aí a gente sempre resvala, né, nessa questão dessa palavra, né, que muitos não querem aceitar, sobre a eleição, de que Deus elegeu, de que Deus... Mas está muito claro nas Escrituras para onde a gente vai. Mas aqui Pedro já começa a sua carta na introdução dizendo: aos eleitos de Deus. Aqueles a quem Deus elegeu. Não era todo mundo, era aos eleitos. Tinha um grupo seleto que Deus elegeu. E não foi a igreja que elegeu. Não foi o colégio apostólico que fez a eleição. Quem elegeu foi o próprio Deus. É isso que o texto está dizendo. Aos eleitos de Deus. E aí ele mostra umas características interessantes. Que esses eleitos de Deus eram o quê? Peregrinos dispersos. Olha que legal. Os eleitos de Deus eram peregrinos e dispersos. Aí ele diz aonde? No Ponto, na Galácia, na Capadócia, na província da Ásia e na Bitínia. O interessante aqui é que antes de Pedro nos dizer onde vivem os destinatários da missiva, ele os descreve espiritual, social e politicamente. Essa carta aqui é uma carta considerada uma carta geral, enviada a várias igrejas que estavam nessa província. É claro, queridos, que nesse contexto as igrejas não é como aqui. Não é como nós nos reunimos aqui.
Primeiro que igreja não é isso aqui. Tem gente até hoje, eu acredito que não aqui. Aqui não vai ter ninguém que pensa assim. Que igreja é o templo. O templo é uma coisa, e igreja é aquela que se reúne no templo, na casa, debaixo do pé de manga, aonde se reúne as pessoas coletivamente, ali se reúne a igreja. Deixa eu falar uma coisa também, já que eu estou falando, aí o Espírito Santo vai abrindo, né, as janelas para a gente. Você sozinho não é igreja. Você faz parte da igreja, você é membro do corpo. Tem uns crentes contemporâneos que dizem assim, esses desgrejados, né? Não gostam de congregar, gostam de cultuar. Aí fica com essas desculpinhas, dizendo assim, posso ser crente na minha casa. Mas todo mundo que afirma isso, vai lá ver o cristianismo que ele vive na casa dele. Nós somos, ou fazemos parte da igreja, mas a igreja é todo o coletivo. Isso é igreja. Ninguém sozinho é igreja. Eu posso ser o templo do Espírito, mas a igreja do Deus vivo é todos os remidos. Amém? Aí já vou lá em Hebreus 10, 25. O imperativo. Não vos deixavos de congregar, como é costume de alguns. O imperativo, congregar e vir na igreja, vir aos cultos, irmãos, é um imperativo. Deus ordena que nós não deixemos de congregar. Deixa eu falar, já que eu estou falando mesmo, sou pastor. Eu preciso educar vocês no domingo. É que no domingo vocês vêm mesmo? Não marque compromisso no dia de culto, a não ser que tenha que trabalhar ou ir para a faculdade. Festinha de aniversário, não sei de quem. Fala, eu vou depois do culto. Não tá bom? Então não vou. Tá entendendo como é que é? Não, a gente deixa qualquer coisa. Aqui não, graças a Deus. Mas eu já conheci lugares que, final de novela, final de Big Brother, que é aquele coisa do Satanás. Campeonato brasileiro, que esse time ruim que tem no Brasil. Para não ir no culto para assistir. Esses irmãos que estavam sendo perseguidos, e se eles encontrassem eles, era perigoso morrer. E eles se reuniam assim mesmo. Eles não tinham cadeira almofadada, eles não tinham som, eles não tinham teclado aí, ó, filé para tocar para eles, eles não tinham grupo de louvor, eles não tinham ar-condicionado, não tinha salinha kids. Tinha nada disso. Estavam fugindo. Alguns não conseguiam fugir, eram presos. Alguns desses irmãos aqui, parentes e familiares deles, eram colocados no pinche e pendurados num poste incendiado. Outros eram lançados no Coliseu Romano, porque eram cristãos. Então, igreja é o povo, somos nós. Não é isso aqui. São as pessoas. Possamos entender isso. E aí Pedro envia essa carta, a carta considerada uma carta geral, enviada a várias igrejas, várias pessoas, grupo de pessoas, que naquela época se reunia assim, escondido, por causa da perseguição, na casa do irmão fulano. O irmão fulano que recebia a igreja em sua casa, ele estava correndo risco de morrer. Mas ele recebia. Ele tinha o prazer de receber a igreja. Se você não leu ainda, procure ler um livro chamado Catacumbas de Roma. Muitos desses cristãos nessa época, eles faziam culto no cemitério, dentro dos sepulcros.
porque eles queriam adorar o Senhor, eles queriam prestar o culto ao Senhor. E se eles fizessem um culto como nós fazemos aqui público, eles poderiam todos serem mortos, presos, torturados, por causa da sua fé. Então Pedro envia essa carta às igrejas que estavam inseridas nesse contexto. E essa parte da Ásia Menor que Pedro ele endereça a sua carta, queridos, é aquela parte que Paulo não evangelizou. Paulo evangelizou uma parte dessa Ásia Menor. Mas existiam outras províncias que quando Paulo quis ir evangelizar, Deus impediu e o direcionou a ir à Macedônia. Mas outros foram lá e evangelizaram. E crentes que foram fugindo de cidade em cidade também evangelizaram. E lá então se estabeleceu igrejas entre gentios e judeus. Províncias que estavam localizadas no norte, no leste, oeste e centro da Ásia Menor. E esses cristãos são descritos como eleitos de Deus. Mas, mesmo como eleitos de Deus, estão dispersos pelo mundo. E aí nós desbarramos em algumas questões que essa carta vai nos ensinar. Porque criaram aí uma ideia de um cristianismo ou de um evangelho em que se diz assim: venha para Jesus e os seus problemas, eu costumo de colocar a nomenclatura desse tipo de pregação de evangelho tabajara. É um evangelho sincrético, híbrido, misturado, pseudo-evangelho. E esse pseudo-evangelho, ele gera pseudos crentes. Eu imagino que eu quero que você pense comigo, se hoje houvesse ou viesse sobre nós uma perseguição como aqueles irmãos enfrentaram, como é que seria? A gente já tem toda a programação da semana, como é que vai ser, né? Essa semana eu tenho que fazer prova, não sei do que, eu tenho que viajar, não sei para onde, eu estou planejando férias, eu estou planejando isso, outro está planejando casar, outro está planejando um monte de coisa. Não, que você tem que planejar mesmo, tem que casar mesmo, esse povo tem que casar, dar boi, churrasco para a gente comer, amém, glória a Deus. Mas às vezes nós só estamos preocupados com essas questões, muito mundanas e seculares. Esses crentes aqui que Pedro, ele se dirige a eles são eleitos de Deus, mas eles eram peregrinos dispersos. E aí, queridos, nós poderíamos caracterizar esses cristãos como se segue. Primeiro, espiritualmente, primeira coisa que nós precisamos enumerar aqui sobre esses crentes. Espiritualmente, eles são eleitos de Deus. Os cristãos são o povo de Deus, é o povo de Deus, o povo escolhido. Pedro vai dizer, vocês são uma nação santa, um sacerdócio real, povo adquirido. E esse povo de Deus foi escolhido na eternidade. Antes que houvesse qualquer coisa, Deus escolhe o seu povo. Pastor, é bíblico isso? Sim. É só nós lermos Efésios 1, verso 3 e verso 4. E eu quero que você leia, se você puder, abrir sua Bíblia aí. Porque eu sei que nós vamos trabalhar algumas doutrinas difíceis, e muitos ficam meio assim. O verso 4 de Efésios capítulo 1, propriamente. Ele começa o verso 3 bendizendo a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos nas regiões espirituais, ou nas regiões celestiais em Cristo. E aí ele diz, porque Deus, nós somos abençoados porque Deus nos escolheu antes da criação do mundo,
e nos escolheu para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Então, espiritualmente, esse povo, essas igrejas, esses provincianos cristãos aqui, são um povo de Deus, escolhidos na eternidade. Antes de Deus lançar o fundamento da terra, Deus escolheu esses homens, essas mulheres, esses jovens, essas crianças. E eles são separados do mundo. E o que eles recebiam? Eles recebiam o ódio do mundo, suportando o sofrimento e a perseguição, mas ao mesmo tempo proclamando as virtudes de Deus no mundo. Quando nós lemos o verso 9 do capítulo 2, a doutrina da igreja, ele diz: vocês porém são a geração eleita, vocês são sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, ou propriedade exclusiva de Deus. Para que vocês são? Para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E no verso 10 ele consubstancia, ele diz: antes vocês nem sequer eram povo. Aí ele contrasta uma adversativa, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora a receberam. Então, espiritualmente, são os eleitos de Deus. E mesmo sendo os eleitos de Deus, separados do mundo, escolhidos lá na eternidade, eles padeciam o ódio do mundo, suportando o sofrimento e perseguição. Mas mesmo diante disso tudo, eles estavam proclamando as virtudes desse Deus que os elegeu ao mundo que os perseguia. Socialmente, eles são o quê? Forasteiros no mundo, ou peregrinos. Os cristãos são moradores estrangeiros desse mundo. Tem um louvor, dá dó? Da linda pátria estou bem, eu tenho nós somos forasteiros. Sabe por quê? Muitas das vezes nós temos que receber uma palavra como essa, porque na maioria das vezes nós estamos pensando só aqui. Parece que nós, primeiro, vamos viver eternamente, a gente não vai morrer. Segundo, parece que o nosso destino final é aqui. Você já viajou e ficou fora da sua cidade algum tempo, da sua casa? Você sente saudade da sua televisão, você sente saudade do seu sofá, você sente saudade dos seus bichinhos de estimação, que dão vontade de você voltar para casa. Era para ser assim, os cristãos contemporâneos, em relação a Deus e ao céu e à eternidade. Entendemos que nós não somos daqui, embora estamos aqui. Porque quando nós temos essa dimensão, queridos, que nós somos errantes, que nós estamos aqui vivendo essa transitoriedade, ou seja, nós estamos em trânsito, nós ainda não chegamos em casa. E o que nós somos levados a pensar só nas coisas daqui. Nos preocupamos tanto com isso aqui. Aqui não é o nosso lar, não é a nossa pátria, não é o destino final. Se o Senhor nos chamar hoje, como é que está a nossa vida para responder esse chamado? Ou se o Senhor voltar nessa
noite, nesse fim de noite, ou amanhã, coletivamente ou individualmente. E muitas das vezes nós dizemos assim: Deus, Ele é o primeiro na minha vida. Mas na verdade Ele é o primeiro que nós colocamos de lado em relação a tudo que nós vivemos e fazemos. Nós só nos lembramos que nós não somos daqui, ou que Deus, Ele pode nos socorrer no momento da dificuldade. Aí nós gritamos: socorre-me, Senhor, ajuda-me, tem misericórdia de mim. Nós deveríamos sentir saudade do Senhor, da eternidade, como sentimos saudade da nossa casa, como sentimos saudade do sofá. Do controle que ficamos ali, nem assistimos nem A, nem B, nem C. Às vezes do pet que nós temos em casa, que tratamos melhor do que uma pessoa humana. Mas nós não sentimos saudades do Senhor. E o Senhor nos trouxe aqui para entender que socialmente, assim como aqueles irmãos, também nós somos forasteiros do mundo. Hebreus capítulo 11, versículo 13. Ele falando dos heróis da fé. O escritor aos Hebreus diz: todos esses viveram pela fé e morreram sem receber o que tinha sido prometido. Viram-no de longe e de longe o saudaram, reconhecendo que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Esses aqui ele fala aqui, ele diz que a terra era indignos deles, mas eles viveram como peregrinos e estrangeiros na terra. Que nós precisamos entender, e que Pedro está dizendo para aqueles irmãos: vocês são cidadãos dos céus. Filipenses, capítulo de número 3, verso 20. Paulo diz: a nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Portanto, sendo eleitos de Deus, vivendo aqui na terra como exilados e residentes temporários, nós, hora ou outra, vamos passar por situações, e é necessário que passamos. Sabe por quê, queridos? Porque senão a gente não lembra. Não lembra da casa, do destino, não lembra do Senhor. William Barclay, ele diz que o povo de Deus é o povo exilado da eternidade. A constituição do nosso reino, e aí Paulo vai dizer aos Coríntios que nós somos embaixadores de Cristo. Representamos um reino, fazemos parte desse reino, fomos inseridos nesse reino e a constituição dele está aqui. É por aqui, é a nossa única regra de fé e prática. Eleitos de Deus, mas peregrinos e dispersos. Forasteios no mundo. Embora esteja no mundo, ou estejamos no mundo, como aqueles irmãos estavam, não é do mundo. Nós não pertencemos ao mundo. Mesmo apartado do mundo, ou seja, do sistema, do domínio, dos conceitos filosóficos, pragmáticos, nós nos inserimos no mundo como sal da terra, como luz do mundo. Espiritualmente somos eleitos,
Socialmente somos forasteiros do mundo e politicamente somos dispersos. E a palavra dispersão aqui refere-se ao exílio e aos seus resultados. Os exilados, eles não eram muito bem-quistos. Nós queremos ser bem-quistos. Queremos ser reconhecidos. Sabe, eu me preocupo com a igreja. E eu falo a igreja de uma forma geral. Porque quando eu começo a ler, olhar para as Escrituras, ela nos mostra que se nós vivermos de fato, verdadeiramente a palavra de Deus e pregar essa palavra, nós seremos odiados. Nós seremos perseguidos. Nós não seremos bem aceitos. E a igreja tem buscado uma aceitação. Embora, mesmo que haja perseguição, animosidade, a igreja nunca vai deixar de crescer e prosperar. Porque ela está fundamentada em Jesus. Nenhuma perseguição no mundo que já existiu, ou que virá a existir, atenuou o crescimento da igreja. O problema é que nós queremos ser aceitos. Nós nos preocupamos mais com isso do que em agradar o Senhor que nos elegeu. E o interessante, queridos, e tem uma frase, eu já repeti ela várias vezes aqui, eu vou repetir, é de um pastor puritano da Igreja Batista, chamado Josemar Bessa. Ele diz que a igreja que o mundo ama, Deus odeia. Pedro se refere a uma igreja que está vivendo a dispersão, a diáspora. Eles são exilados. E isso começou a acontecer após a morte de Estevão. Os judeus cristãos foram espalhados e tiveram que morar em outros lugares, em outros países, conforme Atos 8, 1, capítulo 11, verso 19, Tiago 1, verso 1. Então, os cristãos, eles têm a sua dispersão originada na eleição. O fato de serem eleitos por Deus e assim separados do mundo faz com que o mundo todo o lugar que eles estavam seja diáspora, seja dispersão para eles. Eles só foram dispersos, se tornaram peregrinos e dispersos por causa da eleição. A causa dessa transitoriedade, dessa peregrinação, dessa diáspora, foi a eleição de Deus. Imagina o público que Pedro se refere, a quem ele se endereça. O cristão verdadeiro, eleito de Deus, vai enfrentar a diáspora. Ele vai enfrentar, nós literalmente não estamos enfrentando isso. Mas na igreja brasileira, tem grandes teólogos da igreja brasileira que se levantam e dizem assim: nós estamos vivendo a dor da parturiente. Quando um neném quiser nascer, nós vamos ser arrebatados. Nós só estamos vivendo os princípios de dores. A crentaiada do Brasil não quer sofrer. Pastor, você é doido? O sofrimento forja o caráter cristão. Paulo diz assim, em Romanos 8, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que foram chamados segundo o seu decreto, para serem conforme a imagem do seu Filho. Nós nos esquecemos da igreja perseguida, das igrejas, dos irmãos que estão vivendo em países muçulmanos, que são mortos, queimados vivos, ou com teçado. O teçado, você sabe o que é o teçado, né? Degolados, têm os seus filhos arrebatados, fuzilados em suas frentes. Imagina você perdendo seu filho, aquele filhinho querido que você tanto ama.
E aí qualquer coisinha que a gente sente e passa, eu vou mais ser crente. Eu não vou na igreja mais. Eu desisto. Você imagina quando chegar isso aqui no Brasil? Como é que vai ser essa crantalhada? A peneira começar a passar assim. Porque qualquer coisinha, Deus é o último. Eu dou preferência para as outras coisas. Eu responsabilizo Deus por causa das minhas angúrias. Parece que Deus não me ama. Será que Ele não ama? A causa do sofrimento e da diáspora desses irmãos era a eleição. Foi porque Deus os elegeu, por isso que eles estavam sofrendo. E nós vamos aprender aqui. Paulo diz assim: tenho grande gozo por passardes pelas aflições de Cristo Jesus. Em outra feita ele diz: eu trago em meu corpo as marcas de Jesus. O fato deles serem eleitos por Deus e assim separados do mundo faz com que o mundo todo seja diáspora para eles. Onde quer que eles estejam, encontra sobre o signo da eleição de Deus, que os torna diferentes e os desarraiga do mundo, mesmo morando em seu próprio chão. Eles já não têm mais aqui uma pátria ou propriedades consideradas exclusivamente suas. Experimentam uma realidade qualitativamente diferente e aspiram agora pela estada definitiva em sua nova pátria. A minha oração nesses últimos dias em favor de vocês tem sido para que o Senhor nos ajude. Que Ele abra os nossos olhos e nos desperte enquanto há tempo. É legal falar que nós somos a geração eleita. É legal a gente falar que a gente é o povo exclusivo de Deus. Mas nós precisamos pensar quem é esse povo. Esse mesmo povo que Pedro vai declarar no capítulo 2, verso 9, vocês são a geração eleita, sacerdócio real, povo santo, povo de propriedade exclusiva de Deus. Era esse povo que estava sofrendo. Era esse povo que era dispersos e peregrinos em terras estranhas. Nós queremos ser o sacerdócio real. Nós até queremos ser o povo santo, o povo de propriedade exclusiva de Deus. Mas quando é nos colocado que para ser esse povo eleito de Deus, nós precisamos entender que somos peregrinos e dispersos. E que a nossa pátria não é aqui. Muitos de nós quer abdicar, porque não acha que tem um equilíbrio entre ser sacerdócio real, povo santo, povo adquirido, em ser peregrino e disperso por terras distantes. Essa é a realidade bíblica para a igreja. Eu disse domingo aqui, eu vou repetir. Jesus disse para os seus discípulos, dizendo assim: vocês serão odiados por todos. E eu estou enviando vocês como ovelhas para o meio de lobos. O problema é que a gente não quer passar por nenhum tipo de situação adversa. Entenda, querido, se você é um eleito de Deus, se você é um eleita de Deus, se você tiver ou vier a passar por qualquer tipo de problema, que não foi você que causou, mas que veio, aconteceu, você está inserido nisso. Entenda que isso é para a glória de Deus. Isso não é para você desanimar e retroceder na fé. Isso é para fortalecer sua fé.
Embora possa ser que seja um luto, uma perda de uma pessoa, de um ente querido. Sim, pode acontecer. Então, todo mundo tem a senha aqui. Só não sei quando ela vai ser gritada. O fato de você estar aqui hoje, vivo, que ele decidiu que assim fosse. Porque na hora que ele gritar, acabou. Ele vai cortar e acabou. Diz a Bíblia que segue-se o juízo. Então, tudo que acontece em nossa vida, a perda de um ente querido, uma porta que se fechou no trabalho, um diagnóstico que não é tão legal, é Deus querendo nos levar para onde nós precisamos estar. E mesmo diante de tantas coisas, tantos sinais, muitos ainda não entenderam ou ainda estão querendo viver as suas próprias vidas. Você pode viver. Mas entenda que uma hora Deus vai te chamar a juízo. Você pode viver a sua vida do jeito, regaladamente, do jeito que você quiser viver. Lembra lá do camarada que disse que fez lá uma grande plantação, construiu vários armazéns, ele estocou e ele diz: beba, coma e folga minha alma. E a palavra foi: louco, esta noite Deus vai pedir a sua alma, e o que você preparou, para quem vai ficar? Sabe, queridos, Deus não está pedindo, implorando para a gente ficar olhando para Ele, não. Ele não é necessitado disso. Ele é Senhor de todas as coisas. Ele habita no céu inacessível de glória. Diante dele os serafins cantam constantemente: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Sabe quem é que precisa? Eu, você, nós. Nós precisamos entender que essa inversão de valores e de postura, de posicionamento, de patamares que foi estabelecido na igreja brasileira precisa ser desconstruído. Não há reverência nos corações. Não há preferência ao Deus Trino e poderoso. Porque muitas das vezes nós não entendemos a soberania de Deus. Não escolheu a mim e a você porque nós somos bonzinhos, porque nós merecemos. Isso é graça, isso é misericórdia, isso é o amor de Deus, que resolveu em sua infinita bondade amar homens e mulheres como eu e você. Sabe como nós temos respondido a isso? Com ingratidão, com desprezo, com preferências erradas. Tudo que você tem, tudo que você acha que é seu é dele, inclusive você. Se um dia nós entendemos isso, nós vamos andar de joelhos dizendo: Senhor, obrigado, não mereço nada disso. Para de lutar lutas sozinhos. Para de se matar procurando algo que Deus ainda não quer para você. Você está se arrebentando. Eu não sei com quem Deus está falando, mas tem gente que está se arrebentando, lutando e indo para um caminho que Deus não está direcionando você a ir. Volte para Ele, para os braços dele. Diz: Senhor, eu vou fazer o que o Senhor quer. Eu vou planejar, mas eu vou incluir. E eu vou buscar saber se esses planos glorificam o teu nome. Nós somos uma igreja tímida porque nós não entendemos isso. Sabe, Deus te colocou lá onde você está, para quê?
Você se destacar no meio de um monte de gente? Ter o melhor salário? Foi para isso que Deus te colocou lá? Para se mostrar que você é a pessoa mais inteligente do mundo? Deus os colocou lá para que o nome dele seja glorificado. E se o nome dele não está sendo glorificado, que ele seja a partir de amanhã. Eu queria que você sentisse o que eu estou sentindo aqui. O Senhor, Ele anda no nosso meio. E Jesus está aqui andando no meio da igreja. Essa igreja é dele, essa palavra é dele. Eu não quero que você volte para sua casa do jeito que você veio para cá. O Senhor, eu orava essa semana para que Ele reconstruísse, para que Ele trouxesse vida, para que Ele soprasse sobre alguns aqui. Se eu fico triste com algumas coisas, imagina Deus. Ele não está implorando isso, mas Ele quer fazer, porque Ele é gracioso. E você só vai embora do mesmo jeito se você tomar essa decisão que você quer sair assim. Mas se você não quiser, você vai gritar junto comigo nessa noite. Eu te convido a ficar de pé. Ele está aqui para curar. Ele está aqui para consertar vasos trincados e rachados. Ele está aqui para libertar vidas de prisões espirituais. E essa igreja é dele. Independente de como você veio, de como você chegou aqui. Se você está aqui porque Ele te trouxe até aqui. E eu creio no poder do Evangelho. Eu creio nesse Evangelho que o Senhor me fez ministro para pregar. É um privilégio pregar esse Evangelho. Por mais que às vezes seja difícil falar as verdades duras do Evangelho. Mas é esse Evangelho que traz vida, que traz salvação, que traz cura, que traz perdão. Se você nessa noite quer perdão de Deus, se você nessa noite quer sair daqui perdoado, cheio do Espírito Santo, é noite de você abrir a sua boca e dizer: Espírito Santo, sopre sobre mim. Espírito Santo, encha a minha vida, encha o meu coração. Eu quero ser esse povo eleito do Senhor. Embora eu serei forasteiro e disperso, eu não quero viver para mim mesmo. Eu quero viver para Ti. Embora, Senhor, eu vou continuar vivendo aqui, estudando, trabalhando, morando onde moro, mas agora as prioridades da minha vida podem e tem que ser outras. Eu quero que você ore. Eu quero que você ore. Quero que você derrame-se na presença do Senhor. Que você entregue o seu coração, Senhor, os seus planos e projetos. Você que pensou em desistir, você que pensou em tirar a sua vida essa semana, você que pensou em sumir e desistir de tudo, o Senhor, Ele te trouxe aqui para curar você, para transformar você. Ele quer arrancar essa angústia do seu coração, essa tristeza que te consome, essas dores que você sente na sua alma. Você que está perdendo o desejo de viver, o gosto de viver em Cristo, a vida em abundância. E Ele está aqui nessa noite, passeando no nosso meio.
Ó Deus, nós somos o Senhor, nós estamos diante de Ti, Jesus. Deus, Espírito Santo, nós estamos diante do Senhor. Homens e mulheres, jovens aqui, Senhor. Alguns chegaram, Senhor, com a chama em seu coração nessa noite praticamente extinta. O desejo, Senhor, pela Sua presença, o desejo de viver, consumido pela dor, consumido, Senhor, pela tristeza, pela angústia. O fardo, Senhor, dos pecados, da falta de perdão, da falta de comunhão. Das prioridades erradas, do comprometimento errado, desvirtuado. Mas eu oro, Senhor, nessa noite para que haja vida. Eu oro nessa noite, Senhor, porque eu não posso fazer, o Senhor pode fazer. Aonde eu não posso ir, o Senhor pode. O Senhor é aquele que sopra e faz nascer aquilo que já morreu. É o Senhor que faz, Senhor, com que aquilo que está torto possa se endireitar. O Senhor é quem traz alegria ao angustiado. O Senhor é quem traz força ao abatido. O Senhor é quem muda os corações, os pensamentos. O Senhor, se o Senhor quiser fazer, o Senhor pode se manifestar aqui e agir de uma forma poderosa. Mas tudo que eu peço, Senhor, é que não nos deixe, Senhor, órfãos dessa operosidade do Seu Espírito. Cura as enfermidades do corpo, cura as enfermidades da alma. Quebra os grilhões que aprisionam as vidas. Seja, Senhor, na depressão, na angústia. Seja, Senhor, nos pecados. Mas que haja nessa noite restauração, que haja nessa noite vivificação, que haja nessa noite salvação, que haja nessa noite renovo espiritual. O Senhor possa, Senhor, agir poderosamente sobre nós nessa noite, Espírito Santo. Inclina os corações para Ti, os atraia para Ti, Senhor, e seja em tudo o Teu nome glorificado. Glória a Deus. Oh, glórias ao Teu nome, Jesus. Tu estás aqui, Senhor. Nós sentimos a Tua presença. Então toque, Senhor, nesse que é Seu filho, nessa que é Sua filha. Ó Deus, e traga, Senhor, esperança. Traga, Senhor, o bálsamo. Ah, Senhor, a unção em Gileade, ao médico em Gileade, Senhor. Tudo o que nós precisamos é do Senhor e da Sua presença, é da Sua graça sobre a nossa vida. Obrigado por nos fazer, Senhor, nos fazer Sua igreja, Seu povo, e possamos receber aquilo que nós muitas das vezes não aceitamos muito bem, e isso glorificar o Teu nome. Obrigado, Senhor, por tudo, pela Tua palavra. Nos dê uma semana de bênção, de vitória, Senhor. Nos ajuda, Senhor, nesse tempo a vivermos, a aplicarmos o que nós temos aprendido. Seja em tudo o Teu nome engrandecido. Obrigado, Senhor, pelos Teus filhos que vieram, pelos visitantes que aqui estão, pelos louvores que cantamos. Ó Deus, pela Sua presença que é real nesse lugar. Por tudo que o Senhor tem feito e por tudo que o Senhor irá fazer. Nos guia nessa semana. E obrigado por tudo, Senhor. Assim eu oro grato nessa hora. E fazemos isso em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Podem se sentar, queridos.